Vamos lá, simbora. Nossa primeira aula aí, essa sequência de aulas sobre língua portuguesa, noções de ADM e informática. A ideia aqui é trazer um conteúdo bem refinado para que vocês consigam ter a aprovação de vocês de forma mais rápida no concurso, ok? Então, espero que o som esteja legal, que estejam me ouvindo direitinho. Mais uma vez, mantenham os microfones desativados, perguntem pelo chat ou desativem o microfone, faça a pergunta e desative novamente, beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que estão os meus slides. Esses slides também serão disponibilizados aí para quem participar até o final de todas as aulas. Eu acredito que em 2, 3 semanas eu consigo concluir quase tudo aí dessas aulas. Lembrando que eu estou machucado ainda, né? Eu tive um acidente de moto, então eu estou bem lesionado. Eu vou tentar fazer pelo menos aí 1, 2 horas de aula por dia. Se eu não aguentar, eu faço só uma. E se eu aguentar, eu vou fazendo mais um aí, até 2 horas aula por dia. Nos dias que tiverem aula presenciais lá no Dimensão, no curso, eu não vou fazer a aula no mesmo horário, para não atrapalhar também lá o professor Lucas, beleza? Então, eu faço depois das 10, depois das 11, mas vamos estar sempre fazendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, depois de explicar aí algumas coisas. Vou compartilhar minha tela com vocês. Prestem bastante atenção nas aulas. Creio que já está aparecendo já. Tá. Bora! Basicamente, esse projeto eu tinha criado há um tempo atrás, onde eu faria exatamente isso que eu vou fazer aqui, né? A diferença é que eu vou fazer de forma gratuita. Eu vou disponibilizar aí para quase todos os meus ex-alunos e alunos lá do curso de Dimensão. Então, vocês terão acesso a isso daí gratuitamente, tá? O foco aqui é língua portuguesa, noções de ADM e informática. Então, a gente vai trabalhar aí essas 3 matérias, que, na minha opinião, são as matérias que têm mais peso no concurso de carreiras policiais. Obviamente, você vai ter aí, matérias relacionadas ao cargo, né? Para que a GCM vai ter matérias relacionadas ao cargo de GCM, Código de Trânsito, a 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, basicamente, aí, tirando os conhecimentos específicos de cada carreira, a gente vai conseguir matar aqui grande parte, aí, 60%, 70% do seu edital. Não esqueçam da matemática, né, do raciocínio lógico, que também é muito importante. Mas aqui, como não sou professor dessas matérias, não tenho nenhum tipo de licenciatura nessas matérias, eu não vou dar aula de matéria que eu não tenho licenciatura plena aí para ensinar, beleza? Eu vou ensinar aqui, eu faço isso na vida praticamente toda aí como professor, e é tranquilo para mim. Mas o quê? Nosso foco aqui é a PM, Polícia Civil, lembrando que PM nível médio, Polícia Civil também de nível médio, não estou falando aí de alguns estados cobram nível superior, né? Então, investigador, escrivão é nível superior, mas para nível médio, esse conteúdo aqui vai ser o suficiente. Para, por exemplo, agente papiloscopista, agente policial, AGTEL, né? Agente de telecomunicações da Polícia Civil. Essas carreiras aí de nível médio, a gente vai conseguir aqui explorar de uma forma bem tranquila. Esse PP aí é a Polícia Penal, tá? O antigo agente penitenciário, que hoje é a Polícia Penal dos estados. Inclusive, temos aí a Polícia Penal de Minas Gerais, que está aberto quando você estiver assistindo esse vídeo, não sei quando vai ser, né? Mas atualmente aí estão se abrindo inscrições para a Polícia Penal de Minas Gerais. Talvez futuramente, quando estiver assistindo, já tenha passado, né? Mas só para vocês terem essa noção aí de que é a Polícia Penal. É o antigo agente penitenciário. Agente de trânsito e outros cargos correlatos de prefeitura ou do estado, que sejam de nível médio, beleza? A nossa ideia aqui é essa. A duração desse curso, a duração é até passar, ou seja, até passar no seu concurso, você vai ficar voltando aqui nesses vídeos que eu vou fazer aqui, essa playlist, você vai estar voltando e assistindo essas aulas constantemente, até que você consiga a sua aprovação. Concurso é repetição. Você repete o conteúdo até que você consiga decorar esse conteúdo
e ser aprovado. Continuando. Um pouco aí do meu currículo, né? Vocês que é lá do curso Dimensão têm acesso lá aos meus diplomas, certificados lá pela descrição do grupo, né? Vocês conseguem ter acesso a isso daí. Mas, basicamente, está aí o meu currículo. Está faltando alguns cursos aí que eu fiz, que terminei recentemente, né? Mas, basicamente, eu tenho isso daí de cursos, de graduações, de licenciaturas. Isso me faz melhor que ninguém. É só para mostrar que o conteúdo que eu vou ensinar aqui eu domino e conheço há muito tempo. Isso é um pouco da história aí, beleza? Quanto tempo eu dou aula, muito tempo de aula de informática, né? Minha especialidade era TI, era informática. Depois me formei em língua portuguesa, em letras, né? E acabei me profissionalizando em outras matérias. Fiz algumas pós-graduações e também especializações, que é o que vocês estão vendo aí, tá? Vamos lá. Não quero perder tempo, quero tentar acelerar bastante aqui para o nosso conteúdo. Bom, isso aqui é importante, ó. Você precisa ter na sua cabeça onde você está entrando. Nunca, cara, vá para uma guerra se você não conhece a você mesmo e seu inimigo. Você precisa saber onde você está entrando. O que é concurso público? O que se trata isso? Se você não conhece as regras do jogo, você vai perder. É óbvio. Se você não conhece as regras do jogo, a tendência é que você perca. Sempre. Sempre. Ou a maioria das vezes. Então, vamos lá. Como funciona o concurso público no Brasil? Concurso. A gente tem aí os cargos estatutários, é o famoso cargo com estabilidade. Você, entre aspas, nunca perderia o seu emprego, a não ser que você faça alguma merda, aí você vai ser expulso, exonerado, mas basicamente, em se tratando de, de concurso e cargo estatutário, são aqueles cargos que você tem estabilidade. Depois de 3 anos, 2 anos em alguns lugares, ou 3 anos ali de estágio probatório, beleza? Temos também concursos, porém, ao invés de serem... Já começou, beleza? Quem perguntou aí, já começou, obviamente. Já começou. Então, você vai ter aí... Deixa eu desligar a caixinha aqui, para não me incomodar. Então, você vai ter aí concursos de tipo estatutários, que é concurso de carreira, com estabilidade, e vão ter concursos também aí do tipo CLT. É concurso do mesmo jeito, só que ao invés de ter um estatuto, você tem CLT. Você aí tem os contratos de leis trabalhistas, né? Você não tem estabilidade. Pode ser mandado embora por falta de produtividade, aquelas regrinhas que vocês já conhecem aqui do CLT. Mas no concurso, geralmente, o cara não é mandado embora, não, tá? Mesmo sendo CLT, ele não é mandado embora, não. Dificilmente isso acontece. E temos também o tipo que é o processo seletivo. Processo seletivo, cara, é uma função, um cargo que você vai ter ali no serviço público temporário. Ele vai acabar depois de 3, 6 meses, 1 ano. Então, para nós concurseiros, esses processos seletivos aí não são interessantes. Nós queremos estatuto ou, no mínimo, uma CLT, que é uma carreira no concurso público. Um processo seletivo não nos interessa, beleza? Não nos interessa. Tem mudanças nas regras, né, para ingresso em concursos com o governo Bolsonaro. Teve a reforma administrativa, né, está sendo, na verdade, aprovada ainda a reforma administrativa, e terão algumas mudanças, tá? Mas nada que vá atrapalhar, não vai sair nada fora do que já tem mesmo, tá? Dê uma olhada na lei lá e vai ser mais do mesmo. A diferença é que vão acrescentar mais um tipo de concurso, que é aquele que não é estatutário, mas ele é como se fosse permanente, né? Você poderia ser mandado embora, beleza? Mas vai dar na mesma no final das contas aí, tá? Vai dar na mesma. Me dê um feedback aí, estão me ouvindo ainda? Estão aí? Manda no chat, opa, estou aqui, estou ouvindo, tá tudo certo. Desbloqueia o microfone e fala, só para eu saber que tá todo mundo vivo aí. Bom, estão digitando aqui. Ótimo, ótimo. Certo, certo. Continuando. Para quem é o concurso público? Ótimo, cara. Ótimo, beleza, cara. Tamo junto aí. Beleza? Beleza.
Para quem é o concurso? Concurso, cara, é para pessoas que buscam vencer por esforço individual, pelo próprio esforço, né? O cara que quer vencer por sua própria competência e pelas suas próprias habilidades, ele busca sim o concurso público. Ele não quer depender de ninguém, ele é o único responsável aí pelo sucesso ou fracasso dele em cada prova. Então, o concurso público é para esse tipo de gente. Eu gosto de concurso, por isso eu escolho onde eu vou trabalhar, eu escolho onde eu quero ficar. Eu peço exoneração e tomo posse em outro, eu faço o que eu quero da minha vida, quando eu estudo, me dedico, escolho lá o meu cargo. Hoje eu estou policial militar, amanhã eu estou policial civil, depois da manhã eu estou GCM, eu estou onde eu quiser. Basta eu sentar a bunda, ter os critérios necessários para aprovação, ser aprovado e já era. Não depende de ser bonito, de ser rico, não depende de nada, beleza? Depende exclusivamente aí da minha competência, tá? Continuando. Como estudar para concurso? Apostila resumida, videoaula, Skype ao vivo, presencial. O ideal é que você mescle, você junte tudo isso daí. Você tenha lá as apostilas que a gente disponibiliza no curso, resumidas, né? Apostilas resumidas. Assista as videoaulas que eu estou criando aqui hoje. Vamos criar aí durante os meses aí essas videoaulas, essas playlists no YouTube. Assista também as videoaulas. Participe aqui ao vivo do Skype também, que é importante. E claro, né? A aula presencial no cursinho, no seu cursinho preparatório. Por quê? Dá para passar sem cursinho preparatório? Dá para passar, mas é muito mais difícil e você vai demorar muito mais. Você não precisa de cursinho preparatório. Você não precisa. Só que com cursinho preparatório, você vai passar mais rapidamente. Então, se o cara ia demorar 1 ano, 2, ele vai passar em 6 meses. E concurso, cara, de nível médio, para o cara que não faz cursinho preparatório, é 1 ano, 2, tá? Passar na Polícia Militar, 1 ano, 2. Passar na Polícia Civil de algum estado aí de nível médio, 1 ano ou 2. Passar na Polícia Penal, 1 ano ou 2 estudando aí. Que você está estudando sem regra, sem estratégia, então você não sabe como fazer. Por isso a importância do cursinho preparatório, tá? Ele vai te auxiliar muito e vai te fazer conseguir alcançar ainda mais rápido o seu objetivo. Continuando. Como funcionam as fases ou etapas do concurso, tá? Geralmente, em se tratando de carreiras policiais, você vai ter prova objetiva, que é a prova escrita, com redação ou não, TAF, que é o teste de aptidão física, correr, tiro, abdominal, flexões, barra, médico, vai passar pelo médico lá ver como você está, se você não é cego, se você tem desvio de séptico, se você tem a parte ali, sua estrutura óssea toda completa, se não tem nenhuma cirurgia que atrapalha o seu desempenho na sua profissão, esse é o médico. Fase psicológica, que é onde vão testar ali para você não é louco, né? Se você não vai fazer uma besteira com a arma de fogo, você não vai se matar depois que tiver uma arma de fogo na mão. Isso é a fase psicológica. Temos a entrega de documentação, que comprova que você tem todos os critérios de nível de escolaridade para aquele cargo, diploma, certificado, cursos. E a investigação social. Investigação social, que é onde vai pesquisar aí a sua vida pregressa, né? Quem que você era? Era um ladrão? Era um traficante? Quem que você era no seu passado? Quero saber. Então, eles vão pesquisar. Geralmente, quando é carreiras administrativas, que não é carreiras policiais no caso, só prova objetiva, médica, no máximo ali, obviamente, a entrega de documentação. Carreiras administrativas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Prefeitura, concurso administrativo de Prefeitura, só prova objetiva, só exame médico e documentação. Estão ouvindo? Estão entendendo até agora? É importante conhecer isso daqui, né, meu? Importante conhecer. Onde você está? Está entrando aonde, caralho? Você nem sabe o que está fazendo? Tem que conhecer isso daqui. E aí? Estão entendendo, né? Ótimo, ótimo. Bom, continuando. Qual o tempo médio para a minha aprovação? Você tem que saber disso também. Está entrando numa batalha ali, cara,
onde você precisa saber se você vai sobreviver ao período necessário que perdurar essa guerra, né? Então, qual o tempo médio aí de aprovação? Se você está falando de um concurso de nível fundamental ou médio, ensino médio ou ensino fundamental, de 3 a 6 meses. Se você está falando de um cargo de nível superior, escolaridade superior, de 6 meses a 2 anos. Geralmente passa, tá? Desativem o microfone de vocês aí, tá atrapalhando, tá? Tá atrapalhando. Tá tendo ruído fudido aí do celular vibrando. Desative o microfone de vocês. Continuando. Nível médio, 3 a 6 meses. Depende do concurso, obviamente, mas se tiver bastante vaga, é o suficiente para você conseguir aprovação. E se for de nível superior, de 6 meses a 2 anos, tá? Vai ser aí necessários para que você consiga a sua aprovação. Isso estudando, tá? Se você não estudar, esquece. 2, 3 anos, 4 anos para passar em qualquer um. Obviamente, se você não estudar. Organização do tempo. Organize ali o seu tempo, né? Quando você tiver as vésperas da sua prova, estude de 6 a 8 horas por dia, sem descanso semanal. Não descansa. Na véspera da sua prova, faltando 2, 3 semanas, um mês, 2, 3 semanas, um mês, dá o gás total. Estude de 6 a 8 horas por dia. Ah, não tenho tempo. Arrume tempo. Não fica sem dormir, fica sem comer. Arrume tempo, mas consiga aí 6 a 8 horas por dia. Claro, se você quiser passar mais rapidamente. Se você falar assim, não, estou tranquilo, quero passar daqui uns 3, 4 anos. Esquece então isso daí, fica tranquilo. Estuda 1 hora por dia. Se você quer passar rapidamente, eu sou bem pragmático nisso, eu gosto de aprovações rápidas, eu gosto de passar rápido. Se você gosta disso, tem que intensificar o seu estudo. 6 a 8 horas por dia aí, na véspera da sua prova, beleza? Continuando. Se você está longe ainda da sua prova, 2 a 4 horas por dia, com um dia por semana de descanso, são suficientes, tá? Se você está longe da sua prova, falta 4 meses, falta 3 meses, 2 a 4 horas por dia são suficientes. Claro, fazendo do jeito certo, tá? Fazendo com tranquilidade e do jeito certo, ok? Continuando. O que é melhor? Mentoria. Você não pode confundir com coach. Mentoria não é coach, eu vou explicar agora. Cursinho ou estudar sozinho? De novo, eu vou repetir. Todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Se você tem oportunidade, está tendo aqui agora, né? Faça uma mentoria. Esteja com a pessoa que fez aquilo, que vai te ensinar como passar mais rápido. Se você tem condições, faça um cursinho. É barato o cursinho. Faça um cursinho. E estuda sozinho em casa também, né? Senão você não vai conseguir passar, cara. Então, tem que juntar essas 3 coisas aí. Mentoria de coach. Qual a diferença dos dois? Coach é o cara que, por exemplo, o coach de carreiras policiais. O coach de carreiras policiais, ele não é polícia. Nem nunca foi policial. Talvez nem nunca tenha feito concurso público. Ele é só um coach. Ele é um treinador de uma coisa que ele nunca fez. Já um mentor, a mentoria, é com a pessoa que passou por aquilo que você quer passar, né? No caso, o cargo público. O cara foi lá, fez o TAF, o cara virou polícia, o cara sabe como é e como não é a coisa. Esse, então, é o seu mentor, isso, então, é mentoria. Mentoria é diferente de coach, tá? Só para explicar e exemplificar. Tranquilo essa parte aqui? Deu para entender? Podemos dar início, então, no nosso conteúdo? Essa parte que é importante, tá? Se eu não falar isso daqui, eu nem durmo à noite, cara. É importante pra caralho isso daqui. Deu para entender? Deu para entender isso daí? Tá tranquilo? Bom, responderam que sim, tá. Beleza. Vamos ver. Até agora parece que tem 8, 10, 9 pessoas ao vivo aí. Maravilha. Vamos continuar. Bom, o que é isso daí, cara? Língua portuguesa, conteúdos mais cobrados em concursos públicos de nível médio, mas também é o mais cobrado de nível superior, tá? Então, se você estiver fazendo para nível superior, isso também vai ser importante, vai te ajudar, beleza? Língua portuguesa. Se você vê aí o de azul, e lá embaixo lá o de branco que eu coloquei, é basicamente a sua grade aí curricular, né? Você vai ver que basicamente temos aí
17 conteúdos dentro da matéria língua portuguesa. Esse de azul, do 1 ao 9 de azul aí, é o que cai em 80% a 90% dos carreiras policiais. PM, Polícia Militar é apenas essa parte azul de cima, tá? Polícia Militar nível médio, em quase todos os estados, é só essa parte de cima aí em azul. Uma ou outra vai cobrar a parte de baixo ali, do 10 ao 17. Do 10 ao 17, basicamente nós temos aí Polícia Civil, Polícia Penal, algumas GCMs. Cuidado, tá? A parte de cima em azul, do 1 ao 9, é para todos os cargos. Todos os cargos vão te cobrar o que está acima, seja PM, GCM, Polícia Civil, nível médio ou superior. O de azul, do 1 ao 9, é para todo mundo. Você precisa decorar esse de azul. A parte em branca lá, do 10 ao 17, talvez não cobre no seu concurso. Verifique o seu edital. Mas vai estar aqui gravado, que se cobrar, a maioria das GCMs e Polícia Civil cobra, e Polícia Penal também cobram. Então, se você precisar, vai estar aqui, beleza? Mas o mais importante aí é do 1 ao 9, para a Polícia Militar. Qual o foco aí da maioria de vocês, beleza? Então, todos os cargos é o de azul, e alguns cargos ali diferenciados caem acentuação, ortografia, por aí vai, tá? Então, a gente vai trabalhar o que aqui no decorrer das aulas? Bloqueie o seu microfone aí, cara. Bloqueie o microfone aí, beleza? Para não ficar com ruído na aula, na gravação. Vamos lá. Leitura e interpretação de textos, literários e não literários, sinônimos e antônimos, sentido próprio e sentido figurado das palavras, pontuação, classe de palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, é a colocação do pronome lá no seu texto, onde ele fica, se antes ou depois do verbo, se no meio do verbo, colocação pronominal e crase. Temos também acentuação gráfica, que nada mais é que ortografia, processos de derivação, processos de flexão verbal e nominal, coordenação e subordinação, mecanismos de coesão e coerência, figuras de linguagem, divisão silábica e empregos dos modos e tempos aí verbais, tá? Então, é muito importante que você detenha esse conhecimento, que você decore esses conteúdos aí, ok? Simbora, dando continuidade. Espera aí, deixa eu botar de novo aqui embaixo. Ok, voltou. Vamos lá. Dando continuidade aí. Leitura e interpretação de textos. Eu não vou ficar lendo tudo não, tá? Você vai ter acesso a esse slide, está tendo acesso agora a esse vídeo, você vai ler isso tudo aí. Eu vou resumir para você. Você vai ler, dar pausa no vídeo aí e ler tudo isso daí. É o que eu vou resumir para a gente ser mais prático, mais rápido, tá? Basicamente, nós temos textos literários e não literários. Textos literários, cara, o texto literário vem de literatura. São contos, poesias, crônicas, fábulas, etc. Basicamente, a linguagem empregada é o conteúdo pessoal, cheio de emoções, valores do próprio emissor, né? E há emprego da subjetividade, é subjetivo, né? Coisa pessoal. Emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações, linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos, na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária. Beleza? Então, basicamente, o que você tem aí de textos literários vão te trazer um sentido mais filosófico, beleza? Um sentido mais pessoal, tranquilo? Só para vocês entenderem essas diferenças. Enquanto o texto não literário, por exemplo, apostila, documentos, relatórios, livros com conteúdo real ou histórico, basicamente você vai ter uso de linguagem impessoal, uma linguagem objetiva em linha reta, aquela linguagem prática, como se fosse esse slide aí, ó. Esse slide é um exemplo de texto não literário. Linguagem denotativa ou real, denotativa, né? Tem um sentido
conotativo e denotativo. Denotativo, D de dicionário, é o sentido real. Denotativo é igual ao sentido real. Conotativo é igual ao sentido figurado, imaginário. Continuando. Representação da realidade tangível. Atenção, prioridade à informação. Então, ele traz aí o sentido real de um texto, né? Ele vai continuar falando aí de linguagem verbal, uso escrita, ou da fala por meio da comunicação. Então, vocês vão estar lendo o restante aí e se aprofundando, tá? Mas, basicamente, o que você precisa saber para a sua prova é isso daí. Mas não deixe de aplicar o restante, de ler e reler o restante na sua totalidade, ok? Continuando. Sinônimos e antônimos. Mais uma vez, eu não vou ler tudo. Vou resumir esse slide. E você depois vai ler com mais calma aí na sua casa. Sinônimos e antônimos designam palavras, substantivos, adjetivos, verbos, complementos, que, segundo o seu significado, ora se assemelham, sinônimos, ora são opostos, antônimos. A semântica é o ramo da linguística encarregada de estudar as palavras e seus significados. Para tanto, enfoca nos estudos os seguintes conceitos. Sinônimo, por exemplo, feliz e alegre, é a mesma coisa, então, sinônimo. E os antônimos, feliz e triste, são contrários, né? São os antônimos. Temos também os parônimos, não cai na sua prova, na maioria dos concursos não cai, mas eu vou falar. Os parônimos, que é basicamente aí você tem as palavras que você pronuncia muito parecido, mas significam coisas totalmente diferentes. História com E e história com H. História com E é história fictícia, história que não existiu, e história com I é uma história real, que existiu no passado. Outro exemplo, descrição e descrição. Descrição vem de descrever alguém ou alguma coisa, e descrição vem de ser discreto. Então, parece a mesma coisa, descrição e descrição parece a mesma palavra, mas não é. Uma é com E, a outra é com I, e tem sentidos diferentes. Esses são os nossos parônimos. Parônimos. E temos também os homônimos. Homônimos. Cabo e cabo. Cabo da Polícia Militar e cabo de vassoura. Manga da camisa e manga fruta. Deu para entender até agora? Tá de boa? Deu feedback aí. Deu para entender? Tá de boa? Deu feedback aí. Manda no chat, desbloqueia o microfone, fala e bloqueia de novo. Me dê um feedback aí. Boa, ótimo. Maravilha. Sentido próprio e sentido figurado. Sentido próprio e sentido figurado. Sentido próprio é o sentido literal, ou seja, o sentido comum que costumamos dar à palavra. E sentido figurado ao contrário, né? É o sentido simbólico, figurado, que damos aí para a palavra. Vamos direto para o exemplo, tá? A cobra picou o menino. Isso é o quê? Sentido próprio ou figurado? E aí? Manda um chat aí. A cobra picou o menino. É sentido próprio ou sentido figurado? E aí? Pode falar também, pode desbloquear o microfone e falar. Ótimo, próprio, né? É verdade, algo real. A sogra dele é uma cobra. Sentido figurado, né? A mulher não é uma cobra de verdade, beleza? Então, tem outros exemplos abaixo aí, tá? Mas, basicamente, ele vai ensinar alguns macetes. Por exemplo, ele vai te falar que denotação é o sentido real, conotação é o sentido figurado, como eu já falei lá acima. Denotação é o sentido do dicionário, né? Então, a gente fala que o macetinho é lembrar do D de dicionário, beleza? Ele vai dar outros exemplos, tá? Que aqui não convém ficar repetindo, mas não deixe de ler esse material todo, revisar esse material todo aí. Pausa o vídeo e fica lendo, tá? Faça um resuminho por escrito do vídeo, não deixe de se aprofundar nisso daí, beleza? Continuando. Pontuação. Pontuação. Cara, lembra do seguinte, todas as vezes que você ver no seu edital, ou ouvir o seu professor falando de pontuação, ele quer que você aprenda vírgula. Lá no seu edital, quando fala assim a matéria de pontuação,
está pedindo que você aprenda, além das pontuações comuns e fáceis, que você aprenda sobre vírgula. Meu Deus do céu, vírgula. Se você não aprender a utilizar vírgula corretamente, você não vai conseguir pontuar na matéria de pontuação, beleza? Vamos lá, então. Ponto. O ponto pode ser utilizado para indicar final de frase declarativa. Acho que Pedro está gostando de você. Ponto. Separar períodos. Ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Beleza? Ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Dá tempo ainda dela estudar, né? Abreviar palavras. Vossa Excelência. Seus pontinhos também. E usa o ponto final, né? Ponto final para finalizar o seu texto. E tem também o chamado ponto de pausa, que é o mesmo lá que o final de frase declarativa, tá? E tem também o ponto parágrafo, que não está aí. Esqueci de colocar o ponto parágrafo e esqueci de colocar o ponto final. Ponto parágrafo bota o ponto parágrafo, pula a linha seguinte e começa com um espaçozinho de parágrafo, beleza? Então, ponto parágrafo e ponto final. Temos também os dois pontos. Os dois pontos são utilizados aí para iniciar fala de personagem. Ela gritou, vai embora. Beleza? Então, estou te mostrando aí alguns exemplos, tá? Anteceder apostos, né? Ou orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam e resumem as ideias anteriores. Esse é o problema dessa geração. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Então, ele fala, né? Ele fala, ó, esse é o exemplo, esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Tem isso e aquilo. Não. Então, se ele está dando um exemplo, se ele está mostrando para você alguma coisa, é preferível que você use os 2 pontos, tá? Outro exemplo. Anote meu número de telefone. 2 pontos. E mostra lá o número de telefone, tá? Basicamente, é a forma de mostrar que você está indicando que tem algo à frente, tá? Tá. Anteceder citação direta é como disse Platão, 2 pontos. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Então, basicamente, aí você tem, é como disse Platão, está antecedendo a citação direta aí de Platão, e você coloca os 2 pontos para colocar o que ele falou, beleza? Você coloca os 2 pontos para colocar o que ele falou, para demonstrar o que ele falou, beleza? Alguma dúvida nesse slide? Não deixe de ficar dando pausa e fazendo resumos por escrito. E lendo e relendo isso daqui por completo, tá? Alguma dúvida? Posso continuar? Tá de boa? Tá de boa? Tranquilo? Ótimo. Boa. Pontuação. Ainda em pontuação, nós temos a reticências. Use para indicar dúvida ou hesitação. Reticência é os 3 pontinhos, né? Sabe? Preciso confessar uma coisa. Então, você usou reticências aí para dar aquela pausa, né? Beleza? Aquela hesitação. Interromper uma frase incompleta sintaticamente, que você quer que fique incompleta. Talvez, se você pedisse com jeitinho, né? Eu coloco reticências para indicar isso daí para você. Você verificar que eu estou querendo... Eu queria falar alguma coisa, mas eu não falei. Eu coloquei reticências para deixar meio que empírico aquilo ali, né? Intrínseco, né? Continuando. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão, que é parecido com o de cima, né? Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Eu diria que tem várias coisas ali posteriormente, mas eu não quero falar e continuo. Assim caminha a humanidade, tá? Para que foi usado as reticências aí? Escândalos ligados à corrupção, para lá, assim caminha a humanidade. Esses 3 pontinhos ali, as reticências, é para indicar que eu queria falar, continuar falando, mas ficaria o mês inteiro falando essas coisas ruins ali. Eu não quero, eu quero resumir as reticências e concluo, assim caminha a humanidade. Suprimir palavras em uma transcrição. O Cristo não pediu muita coisa. Eu coloco lá, entre parênteses, reticências, né? Ele só pediu
que nos amássemos uns aos outros. Disse aí Chico Xavier também, entre parênteses. Então, a reticência aí é como se fosse um pensamento, né? Beleza? Da ideia de pensamento, de transcrição. Parênteses. Os parênteses são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também podem substituir a vírgula ou o travessão. Pode substituir a vírgula ou o travessão. Cuidado. Algumas vezes não é legal fazer isso, tá? Mas vamos lá. Exemplos mais corriqueiros aí. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamosko em 1871, entre parênteses, 1871. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Eu coloco entre parênteses aquilo que eu quero recordar do que eu estou falando, aquilo que eu quero trazer do que eu estou falando. Numa linda tarde primaveril, eu tranco a mensagem agora e falo, meu caçula era um bebê nessa época, ele veio nos visitar pela primeira vez. Então, eu estou querendo, de certa forma, concatenar a ideia falando que é um filho meu aí no caso, né? Beleza? Ponto de exclamação. Em que situação utilizar, né? Após o vocativo, Juliana, bom dia. Então, o vocativo aí, a Juliana, e você coloca após aí desse vocativo, né? O bom dia, o vocativo, e coloca a sua exclamação. Juliana, bom dia. Final de frases imperativas, fuja, corra, e assim por diante. Após interjeição, ufa, glória a Deus. Então você também vai utilizar nas interjeições, que quando você transporta a emoção, né? Interjeição é isso. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo, que lástima, nossa, putz. Você usa aí também a exclamação para demonstrar esse sentimento aí, expressar esse sentimento. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas, né? Quando você chegou, né? Cuidado, às vezes você pode utilizar aí a exclamação e a interrogação e exclamação ao mesmo tempo. Lembrando que comece sempre com a interrogação. Exemplo? Não acredito. É sério? Esse é sério? É uma pergunta, porém eu não te exijo resposta, porque eu já sei que é a resposta. Eu estou apenas expressando o meu sentimento. Não acredito. É sério isso? Então eu coloco ali a interrogação, depois eu coloco a exclamação. Primeiro coloca a interrogação, depois coloca a exclamação. Está claro? Está tranquilo? Podemos continuar? Podemos continuar? Está claro? Tranquilo? Podemos continuar? De boa? Bom, show. Ótimo. Vírgula. Agora começa a nossa dor de cabeça, né, cara? Quando falamos de vírgula, cara, falamos de um monte de regrinhas que vocês precisarão tirar foto disso daí e colocar na parede de vocês, cara. Esse slide aí deveria estar na parede de vocês pregado, ficar vendo todo dia, tá? Se tiver de ter algum problema na sua prova de língua portuguesa, vai ser nessa matéria, nesse conteúdo aí, que é a vírgula, beleza? Vírgula é foda, cara. Vírgula vai te fuder se você não prestar atenção e não decorar as regras, ok? Vamos lá. Esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparece em várias situações, no concurso principalmente. A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática. Obviamente, apesar de estarem na mesma oração, obviamente aí, tá? Você tem aí, se separa por vírgulas, quando você quer mostrar que os termos não estão numa mesma unidade sintática. Você coloca vírgulas ali, tá? Senão eu vou ler numa coisa só. Para eu não ler tudo numa coisa só, eu separo por vírgulas. Se não for fazer pergunta, filho, bloqueia o seu microfone, por favor. Se não for fazer perguntas, bloqueia o seu microfone, por favor. Tá dando ruído. Vamos lá, começando. Primeiro aí,
a vírgula será utilizada para quê? Separar vocativo. Vocativo. Pessoa, nome, coisa. Do que eu estou falando na minha frase. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Marília, vírgula, vá à padaria comprar pães para o lanche. Está separando o vocativo, meu filho. Precisa colocar vírgula. Precisa colocar vírgula. Separar apostos. O que é apostos? É o que está de vermelho aí, meu filho. O que está de vermelho é o aposto. Eu vou explicar agora o que é aposto de verdade. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Camila, o que é aposto, cara? Camila, concateno, eu separo. Que é minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Isso é um aposto. Aposto nada mais é que você separar um pedacinho ali da sua ideia. Eu não precisaria falar isso daí. Eu poderia falar, Camila presenteou-me com este relógio. Beleza? Você já ia entender. Mas eu coloco, separo o aposto para você saber que ela é minha filha. Que ela pode ser minha mulher, minha irmã. Para você saber quem é Camila no meu texto, eu coloco Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Se você está com um aposto, você separa, trava ele com as vírgulas, tá? Separa o vocativo Camila ali e trava também o aposto por vírgulas. Continuando. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Puta que pariu. Que difícil. Não é, cara. É simples demais. Adjunto adverbial, esse de vermelho aí embaixo. Mas por que é adjunto adverbial? Cara, aprenda o seguinte. Todas as vezes que falar adjunto nada mais é que junto de alguma coisa. Ou junto de alguma coisa. Adicionado junto de alguma coisa. Então, adjunto adverbial seria um advérbio com outro advérbio. Um adjunto adverbial seria um advérbio com outro advérbio. Muitas vezes é um adjunto adverbial, porque muitas é advérbios, porque esses muitas vezes, os dois juntos formam como se fosse uma junção de advérbios. Muitas vezes, beleza? Então, como se estivesse juntando dois advérbios, tá? Obviamente, você fala de uma vez só, tá, meu filho? Você fala, a coisa é uma coisa só. Muitas vezes aí é uma coisa só, beleza? Mas só para mostrar que adjunto adverbial é junto de um advérbio. Então, vamos lá. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Os próprios interesses. Intercalado aí, o adjunto adverbial antecipado intercalado. Intercalado é porque ele vem aí no meio da frase ou separadamente aí da frase, tá? Isso que é intercalado, beleza? Então, os políticos, muitas vezes, esse muitas vezes é o nosso adjunto adverbial. Muitas vezes, beleza? Visam somente os próprios interesses. Travou aí os muitas vezes com vírgulas. Beleza? Trava aí o muitas vezes por vírgula, beleza? Eu não vou ficar me aprofundando, porque entenda o seguinte, se eu ficar me aprofundando muito em cada conteúdo desse daqui, cara, você vai acabar mais confundindo que entendendo o que precisa para a prova. Aqui a minha ideia não é te formar professor de português, é fazer você acertar questões. Se você quer aprender língua portuguesa, eu te aconselho algumas boas faculdades que temos por aí. A PUC, pode fazer numa UniBR, pode fazer numa Unip da Vida, Cruzeiro do Sul. Lá você aprende português, matemática. Aqui você aprende passar em provas, passar em concursos que tem a língua portuguesa. Então é rápido, pega conteúdo sequinho, conteúdo raso, decora ele e vai para sua prova. Porque sua prova só exige saber isso daí, conteúdo raso. Se aprofundar demais,
vocês vão confundir a porra toda e eu não consigo fazer você passar na prova. Para concurso, o que interessa é conteúdo raso, rápido, para você decorar e ir embora. Continuando. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são de chocolate, de coco, de doce. Todas as vezes que você vai separar uma enumeração, que no caso aqui é chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e nata com morangos, todas as vezes que você vai separar por uma enumeração, exige que você coloque vírgula, tá? Por que que geralmente a gente coloca chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e outra coisa? Por que que a gente coloca e outra coisa e não coloca vírgula? Porque você quer. Você poderia muito bem tirar o e colocar vírgula. Não estaria errado. Eu poderia colocar chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite, vírgula, nata com morangos. Mas por que que nós colocamos o e? Nós colocamos o e por uma questão mais sintética mesmo, de mostrar para o leitor que eu estou concluindo a minha enumeração. Consegue entender essa ideia? Consegue entender essa ideia? Poderia muito bem colocar vírgula ali ao invés do ezinho, do e. Poderia colocar vírgula. Não está errado. Se na sua prova tiver uma vírgula ali no final, no lugar do ezinho, não está errado, está certo, tá? Não coloque errado, pelo amor de Deus. O ezinho é porque a gente quer fazer um texto mais bonito, mais bem organizado. Mas pode eu não colocar ele, coloca vírgula ali, não tem problema nenhum. Continuando. Isolar expressões explicativas. O que são expressões explicativas? Primeiro, vamos pontuar o seguinte, cara. Vem comigo. Na língua portuguesa, o que está escrito é o que é. Isolar expressões explicativas. Expressões explicativas. Meu Deus, o que é isso? É o que está escrito aí. É uma expressão que explica alguma coisa. É para isolar uma expressão que está explicando alguma coisa. Para, cara, de achar que na língua portuguesa as palavras são difíceis. Nossa, expressões explicativas, conjuntivas, adversativas. Meu, para com isso. O que está escrito é o que é de verdade. Usa sua inteligência. Meu, o que é expressões explicativas? Deve ser uma expressão que está explicando alguma coisa. Vou repetir, que isso aqui é muito importante, cara. Parem de achar que porque você está ali no texto e tem uma palavra que você acha que é difícil, que não significa o que significa, que não é assim, cara. Ela significa o que está escrito. Na língua portuguesa, cara, não tem nada difícil. Uma expressão explicativa é uma expressão que explica alguma coisa. Então vamos lá. Isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate. Ou melhor, de chocolate e morangos. Tá vendo que eu estou explicando? Tá vendo? Que eu estou me expressando e estou explicando ao mesmo tempo? Vou continuar, vou repetir de novo. Ó. Começa a fazer isso quando você estiver lendo, tá? Coloque emoção no texto. Faça um bolo de chocolate. Cara, não. Ou melhor, de chocolate e morango. Quando você fizer isso, você vai conseguir entrar na mente do escritor, do cara que escreveu aquele texto ali, e vai entender o que ele está querendo dizer. Faça isso e me fala se não vai dar certo, cara. Vai melhorar muito a sua interpretação de texto. Muito. Próximo. Separar conjunções intercaladas. Meu Deus, conjunções intercaladas. Se você não sabe o que é conjunções, cara, e você está pensando em fazer concurso, meu Deus do céu. Tudo bem que, graças a Deus, a gente vai falar daqui a pouco o que são conjunções, né? Tá aqui no seu conteúdo, beleza? Eu vou falar com você daqui a pouco o que é conjunção. Mas, cara, a conjunção basicamente ali, ela vem para trazer uma ideia de adversidade, tá? Essas são as nossas conjunções. Eu vou aprofundar nela posteriormente. Intercalada, cara, porque não está no início do texto ou no final do texto. Está pelos meios, está intercalado. O que é intercalado? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou intercalar 1, 4, 5, 9, 8, 10. Eu estou intercalando números. Intercalar é trocar de posição, ok?
Continuando. Separar condições intercaladas, que eu já falei. Os deputados não explicaram. Porém, o porquê de tantas faltas. Os deputados não explicaram. Porém, o porquê de tantas faltas, né? Então, eu estou colocando essa conjunção adversativa ali para trazer essa ideia do porquê os deputados não explicaram, né? Por que não explicaram isso daí? Você pode ver que o certo é falar o quê? Os deputados não explicaram o porquê de tantas faltas. Como eu estou intercalando algo novo, uma conjunção aí no meio, e é intercalada e é uma conjunção, eu travo ela por vírgulas. Lá em cima eu não falei, ó, vou falar, vou isolar expressões explicativas. Eu travo ou melhor ali, ou melhor, faço um bolo de chocolate ou melhor. O ou melhor eu travo por vírgulas. Aqui embaixo a conjunção intercalada adversativa ali, eu travo por vírgula. Beleza? Eu travo por vírgula. Entenda isso, cara, entenda isso. Próximo. Separar o complemento pleonástico antecipado. Antecipado. O que é pleonástico? O que é pleonasmo? O que é isso, cara? Pleonástico ou pleonasmo? É você falar mais do mesmo. É você repetir a mesma coisa. Exemplo, havia no rosto dela ódio, uma ira, uma raiva, uma... Você vai repetir a mesma coisa, cara. Ódio, ira e raiva é a mesma coisa. Isso é pleonástico e pleonasmo. Ficar repetindo a mesma coisa, beleza? Ficar forçando a mesma coisa, a mesma ideia. Isso é pleonástico antecipado, porque está antecipado, né? Havia no rosto dela um ódio, uma ira, uma raiva, que não possuía justificativa, beleza? Então se separa aí, ódio, uma ira, uma raiva que não possui justificativa, você separa isso daí por vírgulas, até porque senão não faz sentido, né? Você seria obrigado a separar aí por vírgulas. Continuando. Isolar o nome do lugar na indicação das datas. Isso é mais tranquilo, mas o que mais cai também, tá? As pessoas erram. São Paulo, vírgula, 10 de dezembro de 2016. Sempre façam isso. Separa o nome do lugar da data indicativa aí. Separe, beleza? É obrigatório, não é facultativa. Não é facultativa, ok? Onde teríamos aí, por exemplo, uma vírgula facultativa? Vai falar daqui a pouco, né? Mas já vou me adiantar aí. Na maioria das frases que você vai ter aqui, ó, o mouse está aparecendo, tá? Ó, aqui, ó. Quando você está separando aí uma conjunção adversativa, essa vírgula aqui é obrigatória. Essa primeira vírgula aqui é obrigatória. A segunda é facultativa. Coloque se você quiser. Vamos tirar isso daqui e botar mas. Ah, não, os deputados não explicaram, vírgula, mas não precisaria colocar aqui vírgula não, tá? Mas o porquê de tantas faltas. Beleza? Poderia colocar sem vírgula. Essa vírgula aqui é facultativa. As conjunções adversativas intercaladas ou não, tá? A anterior é obrigatória. Aquela ali, a segunda é facultativa. Eu travei porque eu quis travar para ficar mais bonito. Mas é facultativa. Ok? Separar lá embaixo. Separar termos coordenados assindéticos. Termos assindéticos são termos sem conjunções. Sem aquelas conjunções adversativas, que eu acabei de explicar, beleza? O ezinho, o mas, ok? Porém, todavia, tanto. Então, se você tem uma frasezinha lá que não tem conjunção, ele é um termo talvez coordenado, né? Aqui no caso é coordenado por conta das vírgulas, ele separando um por um, coordenação. Assindéticos é porque não tem conjunções. Não tem conjunções, é assindético. Não tem conjunções,
é assindéticos. Não decorou ainda, né? Não tem conjunções, é um termo assindético. Assindético. Esse AS no início ali é assim, da ideia de sem, tá? De não existente, de sem conjunções ali. Vim, vi, venci. Vim, vírgula, vi, vírgula, venci. Para eu separar termos coordenados assindéticos, termos sem conjunções, eu uso vírgulas obrigatoriamente. Eu uso vírgulas obrigatoriamente. Deu para entender? Quer que eu volte a alguma coisa? Tá de boa? Me falem aí quando eu tomar água aqui. Fala aí. Fala aí. Eu não consigo nem descer, nem levantar, pegar o copo. Então, eu tô tomando no bico mesmo. Estou sentado aqui, não consigo nem me levantar para pegar um copo d'água, cara. É foda. Moto me fudeu, cara. Tá de boa, não tem dúvidas. Vamos dar continuidade aí. Não tem dúvidas, tem dívidas. Vamos dar continuidade. Ainda falando de pontuação e falando aí do conteúdo vírgula, que é o conteúdo mais importante sobre pontuação. Continuando. Marcar a omissão de um termo. Eu quero omitir um termo. Eu travo por vírgulas. Exemplo. Maria gosta de praticar esportes. E eu, de comer. Omissão do verbo gostar. Eu omiti o verbo gostar. Se eu omiti o verbo gostar, travei por vírgulas. E eu gosto de comer. Seria o certo. Ele omitiu. Beleza? Antes da conjunção, como nos casos abaixo. Antes da conjunção, como nos casos abaixo. Ele vai explicar agora vários, ele vai mostrar vários aqui. Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Os políticos estão cada vez mais ricos. Vírgula. Vírgula. E seus eleitores cada vez mais pobres. O de vermelho, cara, é onde a vírgula entrou aí para o nosso caso, tá? Quando tá aparecendo alguma coisa para vocês aqui, só áudio. Vamos lá, não está aparecendo na minha tela aí? Tem alguém aí que não está aparecendo na minha tela? Está aparecendo para vocês aí o slide, gente? Pelo amor de Deus, hein? Estou há 1 hora dando a aula, não é possível que não tenha esse slide aí, eu estou falando sozinho. O slide está aparecendo para vocês aí, eu estou falando sozinho. O slide está normal, o vídeo está normal. Está normal, né? É, só o de alguém aí que está sem, beleza? Tem alguém aí que está sem o slide. Está normal, beleza? Está normal aqui. Verifica aí, cara. Entra, sai, entra de novo. Vira o seu celular, busca a tela certa, deve estar na tela errada. O Skype ele separa por tela, está na tela errada aí. Dando continuidade. Os políticos estão cada vez mais ricos, vírgula, e seus eleitores cada vez mais pobres. Pode ver aí, ó. Pode ver aí que é uma oração coordenada que possui sujeitos diferentes. Você tem o primeiro sujeito ali, os políticos, e outro sujeito da oração, que são os eleitores. Se eu tenho sujeitos diferentes na oração, eu separo por vírgulas. Vou repetir. Se eu tenho sujeitos diferentes na oração, eu separo por vírgula. Vírgula e seus eleitores cada vez mais pobres. Isso aqui, ó, esse ezinho ali, cara, que seria um exemplo aí da nossa conjunção, você poderia trocar, por exemplo, ali, ó, os políticos estão cada vez mais ricos, mas seus eleitores cada vez mais pobres. Por isso que é bom você saber a diferença da sua conjunção aí, cara. É importante saber disso daí, tá? Essa conjunção e pode ser trocada, pode ser substituída por mas, beleza? Então você trava ela ali por vírgula também, tá? Lembra que a vírgula aí é obrigatória, não é facultativa. É obrigatória. Ok? É obrigatória, não é facultativa. Quando a conjunção e repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, polissíndeto, beleza? Quando você quer enfatizar ali uma ideia, só vai ver agora um exemplo disso.
Eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém nunca me escuta. O que eu estou fazendo aí? Estou separando por vírgula, pois se trata de conjunção com o objetivo de enfatizar uma ideia. Polissíndeto, beleza? Então, para que vocês entendam aí esta ideia, ok? Continuando. Cadê? Utilizamos a vírgula quando a conjunção e assume valores distintos que não retratam o sentido de adição. Ou seja, quando ela não tem sentido de adição, quando a conjunção tem sentido de adição? Quando? Gosto disso e daquilo. Tem sentido de adição. Isso e aquilo. E tem algumas vezes que a nossa conjunção e tem sentido de adversidade, adversativo. Beleza? Então, tem essas diferenças aí. Exemplo ali embaixo, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Porém, ainda está muito fraca. Mas ainda está muito fraca. Não traz ideia aí de adição, beleza? Não traz. É tipo um porém, né? Teve febre a noite toda, porém, e também não é aqui. Deixa eu ver por que ele fez isso, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pulei aqui, na verdade, um deles. Peraí. Utilizamos vírgula quando a conjunção e assume valores distintos que não retratam sentido de adição. A diversidade, consequência, e por. Eu dei um exemplo aqui, tá certo, isso mesmo. Teve febre a noite toda e ainda está está muito fraca. Aqui, essa conjunção está trazendo ideia, sim, de adição, tá? Beleza? Mas confunde por quê? Você poderia falar também, ó, teve febre a noite toda, porém ainda está muito fraca. Quer dizer que a febre, além de não ter, de ter tido febre, ainda continua fraca, né? Então ficou meio confuso aí esse exemplo, tá? Mas entendam essa diferença na cabeça de vocês. A conjunção traz sentido de adição quando? Gosto disso e daquilo. Ela traz a ideia de adversidade quando? Gosto disso, ela chegou atrasada, a ideia do ezinho com adversidade, né? O ezinho com adversidade. Quer dizer, a gente deu até um exemplo aqui em cima, né? Os políticos estão cada vez mais ricos, porém, seus eleitores cada vez mais pobres. Esse ezinho aqui, com vírgula obrigatória aqui, dá a ideia de adversidade, adversativo. E esse ezinho aqui que a gente falou, ele traz sim uma ideia de adição, tá? Eu estou incluindo alguma coisa. Eu estou dizendo que ela teve febre a noite toda e ainda está muito fraca, beleza? E ainda não melhorou, por exemplo. Então, traz ideia de adição. Porém, também dá para encaixar uma adversidade ali. Falando que ela teve febre a noite toda, porém ainda não melhorou. A febre passou, porém ainda não melhorou, tá? É isso que ficou meio confuso neste exemplo aí. Mas vocês já entenderam que eu expliquei direitinho cada um aí. Continuando, a gente terminar esse bloco de 1 hora. Para separar as orações subordinativas, adjetivas, explicativas. Puta que pariu, é muito difícil. O que é isso? Esse nome difícil. Não é difícil. Língua portuguesa, o que está escrito é. Então vamos interpretar isso daí. Para separar as orações subordinadas, ou seja, uma oração que é subordinada a outra oração. Uma frase, uma coisa que é subordinada a outra. Uma pessoa que é subordinada a outra. São exemplos de subordinação, tá? No caso aí, é uma oração subordinada a outra. Adjetiva é uma oração que ela é predominantemente adjetiva. O que é adjetivo? É qualidade. Adjetivo vem de qualidade, está trazendo qualidade, está dizendo respeito a um substantivo, traz qualidade a alguma coisa. E explicativo é o quê? Está explicando alguma coisa. Então, sabemos que é uma oração que está subordinada a outra, que ela traz uma ideia de adjetivo e que ela está explicando alguma coisa. Vamos verificar isso na prática. O de vermelho é o que a gente está falando, tá? Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção. Então, a gente tem aí uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Por quê? É um adjetivo da Amélia não ser a Amélia da canção. É explicativo que eu também estou explicando. Travei por vírgulas,
continuei. Não suportou o seu jeito grosseiro e mandão. Travei por vírgulas e continuei. O de vermelho, então, é o que está falando acima. Subordinada, adjetiva, explicativa. Bem tranquilo isso, cara. Para de ficar buscando dificuldade, beleza? Cadê? Nesse caso, é obrigatório a vírgula após. Cadê? Vamos lá. É sim. É porque você vai travar. Quando você fala de, principalmente aí, cara, em separar orações, termos intercalados, essa vírgula se torna obrigatória para você trazer a ideia de que você está travando mesmo aquele pensamento, tá? Então, sim, nesse caso aí, ela é obrigatória. Pode ser alguns casos em que a subordinação não exige a obrigatoriedade da vírgula. Nesse caso aí, sim. Porque pode ver, ó, que é parecido com o nosso aposto, lembra? Lá no aposto. Cadê? Ó? Deixa eu voltar no aposto aqui. Ó. Olha aqui para Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção. Travei por vírgulas, não suportou sujeito grosseiro e mandão. Verifica que essa oração aí, essas orações, e essa em particular que está travada aí, se parece com o nosso aposto. Quem lembra do aposto? Ó, cadê aqui? Ó? Tá vendo aqui? Ó? O aposto aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Aqui, ó. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. A ideia da vírgula aí, cara, de travar os dois lados, é por este motivo. Eu estou trazendo uma ideia de forma separada para a minha oração, ou para a minha frase, ou para o meu texto. Que ao travar essa ideia, eu uso as duas vírgulas travando, tá? Nesse caso, sim, é obrigatório. Ok? Continuando. Para separar as orações coordenadas sindéticas. Se é sindética, se a sindética não possui conjunção, meu filho, a sindética possui. Vamos lá. Se a assindética não possui as conjunções, né, a conjunção, a sindética possui conjunção. Para separar orações coordenadas sindéticas. Orações que possuem conjunções, né, conjunção, e a sindética que não possui conjunção. Com exceção das orações iniciadas pela conjunção e, porque aí não vai ser necessário, beleza? O que está falando aí? Pediu muito, vírgula, mas não conseguiu convencer-lhe. Pediu muito, vírgula, mas não conseguiu convencer-lhe. Mas e aí? Eu poderia colocar, pediu muito, vírgula, mas, vírgula, não conseguiu convencer-lhe? Eu poderia colocar aquela vírgula facultativa ali? Me responda no chat aí ou no áudio. Me responde aí, vai. Responde aí. Posso colocar uma vírgula ali? Mas, vírgula, posso travar por vírgulas? Travar por vírgulas, cara, é travar vírgula antes e depois da conjunção. Eu poderia travar aí por vírgulas, colocando uma facultativa? Poderia? Responde aí, para eu saber que está todo mundo vivo. Acabei de ensinar isso no slide anterior, cara. Acabei de falar isso no slide anterior. E aí, posso? Posso ou não posso? Colocar aí, ó. Aqui, ó. Pediu muito, vírgula, mas, vírgula, não conseguiu convencer-lhe? Posso travar aqui por vírgula? Essa vírgula facultativa aqui é aceita? Colocar essa vírgula facultativa aqui? Pode? Pode. E aí, pode ou não pode? E aí? Sim, pode sim, tá? Pode sim. Beleza? Pode sim. Continuando. Para separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. Vamos lá. Vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. É a oração subordinada adverbial. Ela está subordinada a alguma coisa. Adverbial é porque tem vários advérbios andando ali, ou tem um advérbio mandando ali. Orações subordinadas adverbiais são orações onde você tem um advérbio mandando, começando ali.
Trava o microfone aí, beleza? Bloqueia aí o microfone. Bloqueia aí o microfone. Travar a língua da porra. Vamos lá. Principalmente se estiverem antepostas à oração principal. A casa, vírgula, tão cara que ela desistiu da compra, vírgula, hoje está a entrega às baratas. Então, onde está a nossa oração subordinada adverbial? Tão cara que ela desistiu da compra. Tão cara que ela desistiu da compra. Trava de novo por vírgulas. Por quê? Porque eu quero mostrar que essa frasezinha minha aí, essa oração adverbial subordinada aí, é uma oração, essa oração subordinada aí, adverbial, está travada, está separada. Eu quero mostrar que ela está separada aí no meu texto. Deu para entender? Bloqueia o microfone. Bloqueia isso o microfone, por favor. Bloqueia o microfone. Tá fazendo pergunta e eu não estou ouvindo. Você está perguntando e eu não estou ouvindo, beleza? O seu microfone está ruim. Está perguntando e eu não estou ouvindo, cara. O microfone está bem ruim. Beleza? O microfone está bem ruim. Pergunta no chat e bloqueia o microfone. Para finalizar, para a gente finalizar aí. Finalizar não, falta ainda 2, né? Tá. Para separar as orações intercaladas. Bloqueia o microfone aí, beleza? Quando sair e entrar de novo, bloqueia o microfone, cara. Desativa aí o seu microfone, para não dar microfonia aqui. Para separar as orações intercaladas. Para separar as orações intercaladas. De novo, orações intercaladas é porque ela está posicionada de forma diferente ali no texto, não está numa ordem normal, né? Ela está intercalada. Eu tirei de um lugar e coloquei em outro, intercalei. Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de ontem. Ficou doente, trava por vírgulas o creio eu. Por quê? É uma oração intercalada. Ficou doente, creio eu, trava por vírgulas por conta da chuva de ontem. Continuando. Para separar as orações substantivas anteposta à principal. Separar orações substantivas antepostas à principal. Quando me formarei, vírgula, ainda não sei. Então, eu tenho aí uma oração substantiva anteposta à principal. O ainda não sei é uma oração substantiva anteposta à principal, que é quando me formarei. Beleza? Tá. Então, fizemos aí 1 hora e alguns minutos de aula. Eu não vou dar continuidade porque está doendo bastante minha perna, tá? Tá muito zoado, estou sentindo muita dor. Então, estou vendo que vou ter que fazer em média aí 1 hora de aula. Foram uma aula de muito conteúdo. Ainda estamos na vírgula. Tem muita coisa pela frente. Eu espero que nas próximas aulas continue vindo bastante gente aí. Tem muitos alunos participando, tá? Espero que continue assim, continue participando. Essas aulas ficarão gravadas no Skype e no futuro estarão também disponíveis no YouTube. Então agora você já tem disponível aí no seu Skype e futuramente também estará disponível no YouTube, tá? Claro que com restrições para algumas pessoas apenas. Então aproveite aí esse material, ok? Obrigado por terem participado. Desculpem não conseguir mais tempo, que está bem zoado mesmo a minha perna aqui. Mal consigo me mexer, cara. Tá doendo muito, tá? Por conta disso, vamos finalizar agora. Tamo junto. Muito obrigado. Espero ter entendido aí e coloquem em prática esse conteúdo, ok? Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Abraço. Tchauzinho. Valeu. Abraço, cara. Abraço. Tamo junto.